Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao Power Block de número sei lá qual, acho que é 13. Fazia um tempinho, nós demos uma parada no final do ano, mas estamos de volta e agora, de novo, vamos começar na sequência, a cada 15 dias, um Power Block. O Block está ansioso para continuar fazendo isso. Hoje, o Power Block é diferente. Hoje, eu não falo nada, do Block fala alguma coisa, mas quem fala são os nossos clientes, a Beth e o Felipe. O Duboc vai seguir a partir de agora. Bem-vindos. Bem-vindo todo mundo que está aí. Duboc, coordena aí, mestre de cerimônias. Eu só fico aqui no chat. Pessoal, antes de passar para o Duboc, perguntas, por favor, façam todas no Q&A. Não bota no chat, que senão tem que copiar, a gente perde a sequência. Perguntas, fiquem à vontade, põe no Q&A. Ok? Vai lá, Duboc. Legal. Vou fazer uma gracinha nova aqui, só para experimentar um negócio, para ver como é que fica depois quando for para fazer o upload disso lá no YouTube. Eu quero ver como é que fica. Eu ainda não testei isso numa gravação, então deixa eu achar ele aqui. Lá vem. Não. Vamos lá? Boa. Aí, agora tá bacana. O cara! Depois eu vejo como é que Quem fica, tinha lá. perguntado do que o Duboc radialista? Aí, ó. Bom dia, pessoal, nessa sexta-feira meio nublada, meio chuvosa aqui em São Paulo. Bom dia para o pessoal que está em outras regiões do Brasil. Assim, como sempre, eu sempre pergunto de onde você está vindo, de onde você está falando, né? Então, coloque aí no chat para a gente saber. Eu reconheço muitos nomes ali, mas coloque aí no chat para eu saber de qual cidade você está falando, qual estado. E hoje vai ser um Power Blocks mais um bate-papo, né? Hoje a gente vai fazer um showcase, vai conversar com alguns clientes da VMware, alguns clientes que eu pessoalmente trabalho próximo com frequência, e vai ser um bate-papo leve para entender como eles usam algumas coisas e quais são os desafios que eles tomam. Opa, galera de Vila Velha, eu nasci em Vila Velha. É isso que eu ia te falar, tem dois, Vila Sou Velha e Canela tem Verde. Vitória. Aí, Sou tem Canela Vitória. Verde, velho. Nascido e criado em Barra de Fátima, lá na Serra. Bom dia, gente. Duboc, somos internacionais. Eindhoven, Holanda, Vitor de Que Camargo. maneiro! Putz, eu não sei nem onde é que fica Eindhoven, na Holanda. Bom, hoje vão ser poucos slides. Primeiro eu vou ter... Deixa eu sair da frente do nome do Felipe. Opa! Primeiro vai ter a Beth, falando um pouco dela da experiência dela, o que ela faz, o dia a dia dela. A gente vai ser um bate-papo entre eu e ela. E depois vai ser um bate-papo específico do Felipe com caso de uso super maneiro que ele trabalhou aí, que ele desenvolveu. Então a gente vai compartilhar mais um pouco essa vivência deles. Legal? Então eu vou parar de compartilhar aqui. Já fiz minha gracinha, quero ver depois como é que fica no YouTube isso daqui. Deixa eu ler aqui: Brasília, Vitória, Vila Velha, Jaraguá, massa. Faz tempo que eu não vou para Santa Catarina, viu? Ó, vamos lá. Beth, vamos conversar com você, então? Tá pronta? Vamos lá. Acho que estou mais ou menos pronta. Se não estiver pronta, não tem problema. Bom dia, pessoal. Beth. Obrigada aí pelo convite. Obrigada aí pela participação do pessoal que está aí. Beth, muito obrigado por topar participar, fazer isso. Topar estar aqui com a câmera ligada, né? Hoje em dia é a fadiga do Zoom, né? Tá todo mundo cansado de Zoom. Uhum. Então, e hoje vai ser um pouquinho diferente a nossa dinâmica, né, Beth? Então, Beth, o que você faz? Onde você trabalha? Como que é o seu dia a dia? Conta pra gente um pouquinho. Então, eu trabalho no Senac, Minas Gerais, a sede é em Belo Horizonte. Hoje eu sou analista de infraestrutura. Tá. Eu e mais 2 pessoas cuidamos do data center, né, dos serviços de toda a infraestrutura de data center que hoje atende o Estado, né? Nós temos hoje cerca de 40 unidades espalhadas pelo Estado. Todas essas unidades consomem os serviços que estão
nesse data center, né? E o meu trabalho, eu também desenvolvo projetos de TI, comprando soluções, tanto para a área administrativa quanto para a área educacional. Me envolvo com a implementação e com a gestão também desses projetos, né? Legal. E dentro da nossa Pode continuar, dentro da desculpa. nossa infraestrutura hoje a gente utiliza hoje a gente está no ambiente virtual com hiperconvergência. Nós estamos usando há cerca de 1 ano. Migramos todo o ambiente. Na verdade, nós começamos com virtualização em 2012. Né? De lá para cá, a gente vem trabalhando, mantendo esse ambiente e fazendo todas as atualizações e melhorias aí para tanto para os clientes internos quanto externos, né? E o VROPS, ele está com a gente desde 2012, né? A gente usa desde a versão 5.8, se não me engano, 5.8 ou 5.6. Para quem não sabe, a Beth, ela contribui bastante na comunidade, ela tem um Git dela onde ela concentra alguns links. Eu separei aqui e vou mandar no chat para as pessoas conhecerem, Beth. Ótimo, obrigada. E então, dentro desse trabalho, eu me identifico muito com gestão de ambiente, né? Então, a gente consegue fazer hoje um trabalho bem legal em relação a isso, até para a gente fazer as previsões de projetos futuros, né? Que a gente precisa, e também ter a visibilidade do ambiente que hoje a gente está aí com ele funcionando. Beth, vamos só pontuar. Na questão da previsibilidade, qual é o seu desafio? Que quando você está falando de previsibilidade de capacidade, você está falando do que exatamente? Você tem lá um ambiente seu, né? E aí você percebe, será que vai acabar amanhã ou depois da manhã ou daqui a 3 meses? Quando que eu preciso? Me conta um pouco, Beth. A gente tem esse olhar, porque olhar para o que a gente está hoje vivendo, né? O que a gente tem hoje de ambiente, quais são as demandas que estão surgindo, e a gente também tem um olhar do futuro. Então, quando há um planejamento estratégico, surgem os projetos que são planejados, e aí para a gente chega às demandas das possíveis infraestruturas necessárias, né? E aí o que a gente faz? A gente usa o VROPS para mostrar para a gente se daqui 2 anos nós vamos ter a capacidade de absorver esses novos projetos, né? Então, a gente consegue ver com muita facilidade todas essas demandas, né? Ou seja, eu consigo ver se daqui 2 anos o meu storage vai estar legal para receber isso, e se a gente vai ficar ainda com uma boa reserva, né? Para manter o que já tem e mais aquilo que a gente quer trazer de novo, né? Atualmente, hoje, com a gente faz um monitoramento, isso é contínuo, né? O VROPS hoje a gente configurou para todos os alertas, todas as notificações, né? A gente faz também a parte o agrupamento de recursos, de componentes de uma aplicação, para que ele mostre para a gente todo esse panorama, né? Então, Beth, quando você fala de agrupamento, você está falando que você cria um grupo dentro da solução e aí você coloca objetos diferentes que pertencem àquele cara para você ter uma visibilidade daquela aplicação, daquele ambiente. Isso, né? Justamente isso que a gente faz, né? Legal. A gente consegue com isso, né? E mensalmente a gente precisa mostrar esses resultados, né? Como é que está a saúde de todo o ambiente, justamente para que as áreas responsáveis, né, possam ter o conhecimento aí, primeiro, que a gente está cuidando bem, né, e tem ferramentas aí legais e que nos dão essa visibilidade, né, e também mostrar para eles que todo o negócio está funcionando, né, então,
isso é fundamental para a gente também apresentar aí tanto para os gestores, né? Que a gente também faz isso, né? Muito legal. Ô, Beth, a gente tinha conversado, você pretendia mostrar algo, você quer mostrar aquilo? Assim, na verdade, eu até tinha feito uma separação, mas eu fiz aqui uma seleção bem rápida de alguns dashboards que a gente usa para o nosso dia a dia. Legal. E também que a gente fez de acordo com a demanda, né? Porque normalmente o que a gente faz? A gente apresenta para o nosso coordenador a ferramenta, né? A gente dá um overview da ferramenta e mostra o que ela é capaz de fazer. A partir daí, o que a gente faz? A gente cria os dashboards, né? E também cria as notificações. E aí, como a gente pode compartilhar os dashboards, né? Em real time, eles têm acesso a isso e não precisam ficar sempre procurando a gente para perguntar como é que está isso, autonomia, como é que está né? Autonomia. Justamente. Então, a gente fez isso, a gente customizou esses dashboards para facilitar esse entendimento, né? Porque eles não têm todo esse entendimento técnico e a gente procura mostrar de uma forma mais simples para que eles possam ver, né? A gente está legal de storage, está legal de recurso, né? E aí a gente vai interagindo dessa forma, né? Eu vou compartilhar aqui Posso compartilhar? Pode. Vou compartilhar aqui Eu entendo que a autonomia, ela também libera as pessoas para trabalhar mais rápido, né? Elas, sem dependência. Justamente. Essa é mais ou menos a ideia que a gente não compartilhou tem, ainda, né? Beth. Vou pegar. Só te avisando. Ok. Esse aqui é um dashboard muito simples, é um dashboard que, inclusive, ele é da comunidade e a gente faz alguns ajustes, né? Ah, que legal. Então, o que acontece? A comunidade hoje tem aí, existe um portal hoje, né? Onde a gente compartilha muitos dashboards e troca muita informação, né? E isso é legal porque, assim, a gente pode fazer junto, né? Mesmo eu estando aqui no Brasil e a outra pessoa lá na China, a gente pode fazer um trabalho junto, isso é muito legal, né? E então aqui a gente dá um panorama em relação ao crescimento de máquinas virtuais, crescimento ou redução, né? De máquinas virtuais, né? Aqui a gente tem um panorama que é o que a gente usa hoje para mostrar como que estão os nossos recursos, né? E é importante a gente ver isso aqui, né? A gente tem aqui mais de um ano de recurso disponível para trabalhar, né? Uhum. Memória também. A questão de CPU, como ele está mostrando aqui vermelho, é porque isso aqui é um pico, né? Então, a CPU está sempre lá no processamento, né? Então, é um valor que está mudando, está sempre em mudança, né? Beth, aqui, só para linkar o que você está falando, o Felipe Lima fez uma pergunta. Se o ambiente, atualmente, você usa agente do VROPS nas VMs ou só a monitoração que vem do vCenter? Hoje, a gente está usando o agente, porque essa versão que a gente está usando, a 8.2, a gente ainda não deu tempo da 3, já veio a 4. Que detalhe, tem 8.5. Pois é. Essa semana mesmo a gente já teve eu participo, eu até vou só abrir um parêntese, eu participo do programa vExpert e dentro dele tem os subprogramas, né? Um dos subprogramas é o Cloud Management, eu participo dele também e a gente tem esse grande benefício que é poder participar de reuniões com o time de desenvolvimento, né? E aí a gente vê bastante coisa interessante, discute muito, né? Fala
dá muita opinião, e é muito legal porque o feedback é bem bacana, sabe? Então, a interação que a gente tem é bem legal. E eu acho que, respondendo o Felipe, né? Então, a gente usa o agente em algumas máquinas, sim, para fazer o monitoramento do SO, né? A gente tem algumas métricas que são específicas do SO. Por enquanto, a gente está usando o agente. Aí, nas próximas versões, a gente não vai precisar disso mais. Isso já vai estar nativo, né, no VerOps. Então, a gente usava também o ARC, né? O ARC é para aplicação, monitoração de aplicação, né? Isso, justamente. A gente também usava o ARC. Acrescentando a pergunta do Felipe, você usa o agente quando você quer monitorar métricas do sistema operacional. Fora isso, você não precisa do agente para usar a monitoração do VerOps. Uhum. E aí, o que a Beth falou, agora é que ela usa o ARC, que é o Application Remote Collector. Todo mundo aqui trabalha em TI sabe que a gente solta uma sigla nova por dia, né? E ele é basicamente a monitoração de aplicação. Então, eu já lembro, né, Beth? Você utiliza para monitorar algumas aplicações. Sim, justamente. Então, a implementação do VerOps ela é muito simples, muito transparente. Com pouco tempo de já estando configurado o vCenter, né? A gente precisa configurar o vCenter para ele ler as informações. A gente já consegue ver já algumas coisas e a gente já tem algumas métricas, né? Então, reforçando o que o Duboc falou, o agente é só para o caso de métricas específicas do sistema operacional. O resto, o VerOps consegue fazer brilhantemente. Isso aí é muito tranquilo, né? Felipe, se respondeu a sua resposta, por favor, dá um ok, se não, fica à vontade, tá bom? Aqui a gente tem, aqui embaixo, a gente tem aqui, ó, esse gadget aqui, ele está mostrando para a gente, nos últimos 3 meses, como é que foi o consumo dos recursos, né? Ou seja, a gente consegue aqui perceber que em janeiro a gente estava usando 102 teras de disco, agora em março a gente está usando 69. Como é que a gente conseguiu, né? A gente consegue chegar, né? Fazer essa otimização. A gente tem o VerOps, ele tem uma funcionalidade, né, que ele mostra para a gente aí as máquinas que estão super ou subdimensionadas, e aí, em cima disso, a gente faz as análises para otimizar recurso. A gente conversa com as pessoas responsáveis, né, explica, né, fala qual que é o objetivo aí desse trabalho, e junto com essa pessoa, a gente vai fazendo todas as simulações para que a gente consiga manter o ambiente utilizando os recursos que realmente são necessários, né? Então, eu queria compartilhar outra tela. Pode compartilhar, Beth. Aqui é só parar essa, né? Você pode parar essa pode e parar? compartilhar. Pode. Ok. Só parar. Ok. Você está como panelista. Você que manda aqui, Beth. Tá. Tá bom. Daqui a pouco quem manda é o Felipe, mas por enquanto é você, aproveita. Então, aqui é o right sizing, né? Que é onde a gente tem um panorama de como é que está aí, ó, as minhas máquinas que estão subutilizadas, subdimensionadas, e as que estão superdimensionadas. Evidentemente que isso aqui requer uma análise muito detalhada, muito apurada, né? Você imagina aqui 127 máquinas que precisam de uma redução. É claro que o VerOps dá para a gente essa informação e, assim, cada ambiente é um ambiente, né? Então, com base em tudo que ele aprende do ambiente, ele gera para a gente esse resultado. E aí cabe a nós fazer toda essa verificação. Por exemplo, um servidor de SQL Server, né? A gente sabe que é um cumilão de recurso, né? Com memória que é uma beleza. Então, a gente entende aí que
não é tão simples a gente reduzir esse recurso, né? Então, é importante a interação com as áreas responsáveis para que a gente consiga balancear muito bem, né, a disponibilidade dos recursos e também o bom funcionamento das aplicações, né? Beth, linka com uma coisa que você está falando, né? Que assim, essa luta de reduzir o tamanho do ambiente, ela é constante, né? Então, primeiro a gente dá visibilidade para o pessoal saber o que está rolando, e ele vai ver, olha, minha CPU e minha RAM não tá fazendo nada. Aí depois, quando você chegar para ele e conversar com ele, falando, olha, vamos economizar, o papo é mais simples, né? E aí, para aplicações mais complexas, como o SQL, que ele iniciou, ele ocupa toda a memória, tem que entender mais a fundo, a gente tem que aplicar outras práticas. Mas é uma batalha constante, né, Beth? Sim, isso aí, assim, o SQL Server, no passado, a gente tinha muito mais problema para chegar num acordo em relação a isso, né? Hoje é mais tranquilo. Hoje a gente já consegue lidar com essas coisas de uma forma mais branda, né? Sem muito problema, né? E então aqui existem os reportes, que os reportes a gente também usa bastante para fazer, periodicamente a gente faz esse trabalho, né? Hoje nós estamos, nesse momento, fazendo esse trabalho, né? Depois de um ano aí que a gente implementou a hiperconvergência, justamente para a gente se preparar para o que venha para o próximo ano, né? Entendi. É um ano, né? Nossa, mas só para o ano que vem a gente tem que ir preparando isso, sim, né? Porque a gente faz o planejamento agora, né? Então, Beth, a gente tem uma pergunta e eu vou aproveitar que para usar esse tempo que a gente tem para chavear para o Felipe para responder a pergunta. O Cleverton Assis mandou: bom dia, Beth, demais. Existe alguma forma automatizada no VROPS para realizar o downgrade de alguma máquina, sem precisar ir no vestir, desligar a máquina, ajustar a mão e ligá-la? Você estava no roadmap, né, Beth? Você deve ter visto. Então, assim, nós nunca trabalhamos com automação de nenhum tipo de funcionalidade, né, de nada disso. Porque o nosso ambiente é pequeno, não, mas é muito crítico, mas nós não temos a gente não tem tanta demanda dessas alterações, né? Nós nunca fizemos, isso é possível sim, né? Nunca chegamos a testar, nem testar. O que a gente fez simplesmente foi avaliar isso em relação ao ambiente, né? Isso aí vai entrar nos próximos passos, né? Então, com a migração que a gente vai fazer para a próxima versão, né? Não pode demorar muito, porque senão chega a versão 8.8, a gente tem a intenção de fazer isso. Hoje nós não trabalhamos com automação. Eu deixei aí no chat o link para o release do 8.4, onde tem essa funcionalidade nativa para schedular o resizing. Mas schedular um resizing significa ter parada, né? Então, por ter parada, é melhor você conversar. Se for automático, aí é outro papo. Beth, de qualquer forma, tem que ser planejado, né? Isso aí Beth, fantástico. Muito obrigado pelo seu tempo, a sua participação. Eu mandei os seus links, o link do seu GitHub aí no chat. Se você quiser, manda mais algum link para o pessoal conhecer, porque eu sei que isso é super ativa. Tem o nosso grupo no Telegram, né, Beth? Eu vou colocar o grupo aqui do Telegram, né? Que eu acho que é legal, se qualquer pessoa tiver alguma dúvida, que estiver testando, que tiver interesse na solução, a gente está sempre disponível aí para poder ajudar. Eu acho que o do Block vai chavear.
Que isso, Beck? Você continua com a gente, Não, peraí. continua. Aí você faz, só se você tiver coisa para fazer, senão você enche o Felipe de pergunta. É isso que eu ia falar agora. O pessoal pode fazer pergunta para a Beth enquanto o Felipe está apresentando. Não tem problema, não. Eu estou disponível no chat. Só para não deixar uma pergunta sem resposta, o Felipe Lima me fez uma pergunta. Felipe, eu vou te responder depois, tá? Para a gente manter a agenda. Vamos lá, Felipe, é contigo. Bora lá. Muito obrigado, cara, por você vir aqui falar com a galera. Se apresenta aí, conta pra gente o que você faz, como é que tá Legal. o cabelo da quarentena. Cara, só crescendo. Bom dia a todos. Obrigado aí pelo convite aí, poder mostrar um pouquinho do trabalho que a gente vem fazendo lá no PagSeguro, né? E, bom, meu nome é Felipe Castro, né? Eu trabalho no time de engenharia de virtualização do PagSeguro, né? E lá a gente tem um grande stack lá da VMware, né? Então a gente tem uma cloud interna com VRA, né? Então é um grande desafio para a gente manter isso, né? E dar liberdade para os nossos clientes lá, que são os nossos devs, né? Para consumir catálogos e serviços e consumir também os recursos da nossa infraestrutura, né? E aí, é isso, assim, a gente tá num time lá com 4 pessoas, né? Não é por nada, mas nosso time é muito pancada, é muito monstro. Eu tô vendo alguns deles aqui nos participantes. E a gente desenvolve bastante coisa em cima do VRA lá e do Orchestrator. A gente faz bastante coisa com o VROPS também. A gente tem toda a nossa gestão de capacidade via VROPS, a análise de problemas. A gente tem da parte de infraestrutura VMware, a gente usa o VROPS bastante para tudo, assim, né? Legal. Vamos compartilhar aí, mostrar aquele material maneiro? Bora lá, bora pro show, né? Compartilhar a tela certa agora, dessa vez, né, cara? É o mínimo, né? Bom, qual que é sempre um desafio para um ambiente dinâmico, né? Que é uma cloud interna, que pessoas estão solicitando os recursos a todo momento, principalmente máquina virtual, né? A gente tem outros tipos de catálogo, mas a grande saída lá, o grande produto nosso lá é a parte de máquina virtual e como a gente consegue medir como eles estão consumindo isso, né? Porque como a gente não tem uma Felipe, gestão... deixa eu te fazer uma pergunta. Então, vocês têm uma nuvem, onde vocês têm clientes, e eles têm recursos para utilizar. Sim, eles à vontade, à vontade, me dá RAM, me dá CPU, me dá disco. Exato. E aí, uma hora acaba, né? Exatamente, uma hora acaba e assim, a gente tem que ter um trabalho ali de gestão, né, da capacidade. Igual a Elizabeth falou mesmo, a gente tem que estar olhando para isso a todo momento, ter previsibilidade de quando o recurso vai acabar, quando que não, quando que é o momento de start de compra, sabe como que o processo de compra não é um processo muito rápido, né, é um processo um pouco mais devagar, passa por jurídico em tudo, então a gente tem que cuidar bem do nosso ambiente e, assim, o que fazer para a gente ter tempo para isso, o que pode fazer para melhorar o ambiente nesse sentido, né? E aí a gente, voltando no sentido de gestão de capacidade, a gente entende que quando a gente entregou na mão dos clientes uma BU com os seus recursos lá e solicitando, né? A galera entendeu que, bom, essa torneira aqui tá aberta, vamos usar, né? Assim, Felipe, liberdade com responsabilidade, mas acontece que às vezes a responsabilidade é que nem
Exatamente, né? E a gente, como a gente tem uma cloud interna de prod e dev QA, a gente entendeu, né, gerando alguns reportes no VROPS, entendeu que tinha muito recurso, muito desperdício, mas muito desperdício mesmo de recurso, que a gente poderia recuperar sem precisar estar comprando novos recursos e deixando o mais limpo possível e deixando com que o ambiente seja utilizado da maneira correta, né? Da maneira correta, da maneira mais correta possível, né? E assim nasceu essa política do lixo. Aí nasceu a política do lixo com o nome, né, de Terminator. Na verdade, a gente criou esse produto aí, né? Justamente como um trabalho de automação para entender o que era recursos idle, né? E recursos power off, que podia voltar tanto como recurso para dentro da BU do usuário, para ele utilizar em outras coisas, mas utilizar realmente de verdade, ou para liberar os recursos do nosso ambiente em si, né? Então, entregando um pouco mais de responsabilidade e ajustando a capacidade do nosso ambiente, né? E aí a gente deu o nome de Terminator, que é justamente esse login que está aqui atrás de mim aqui. Bom, vou passar aqui. Beleza. Qual que, tipo, antes da gente pensar nisso, né, qual foi a nossa motivação, né? Diminuir o desperdício de recursos, é o principal. É diminuir o desperdício. Diminuir o custo da infraestrutura, que no final das contas, a infraestrutura tem um valor, né? Hoje a gente não entrega para o cliente lá na ponta o valor que ele está gastando, né? A gente está num processo de evolução, né? Um processo de maturidade e poder dar esse custo na ponta lá para o dono da BU. Hoje a gente não faz. Então, por isso que é a farra, né? A galera viu a torneirinha aberta, o pessoal vai consumindo, né? E a outra principal também motivação é aumentar a capacidade do ambiente, né? A partir do momento que você limpa ele, a sua capacidade aumenta. A partir do momento que eu tiro o lixo, cabe mais lixo. Com certeza. Não, mas pensando assim, né, que é um desafio diário. Você tem que dar autonomia, mas ao mesmo tempo tem coisas. Eu mesmo tenho diversos ambientes que eu largo pela VMware aí que de vez em quando chega um aviso falando que eu estou desperdiçando, que ou eu quero ou eu deleto, né? Então, Exatamente, mas muitas vezes é assim, principalmente no ambiente de DevQA, a galera sobe recurso para testar e esquece. exato. E fica lá e fica para sempre e esquece mesmo. E aí muitas vezes nem lembra aqui do recurso, porque conforme vai fazendo muitos deploys, né? Aquela linha dele de deploy vai lá para baixo. Então ele acaba esquecendo das coisas que ele acabou subindo por fazer teste, coisa assim do tipo. Então, o que a gente utilizou assim nessa solução, né? A gente utilizou o VROPS, né? Para fazer todo o processo de coleta de informações, né? Gerando a parte de o que é idle, o que não é, né? Então, a gente, pelo VROPS, a gente foi no Reclamation Settings, né? Definiu dias para ele definir o que era idle e o que era o tempo de power off para criar uma métrica, né? Uhum. E aí a gente criou, depois a gente criou um sintoma, desse sintoma a gente criou o alerta, né? Então, você integrou essas soluções, né? Fiz a integração dessas soluções, né? O workflow e o consumo para o cara fazer self-service, é isso? Exatamente. Aí sim. E aí a gente fez toda a integração e assim, a gente também tinha que pensar no sentido de que na ponta
é um usuário que tá solicitando, né? Então a gente não pode vir na infraestrutura e simplesmente apagar, porque às vezes o recurso está idle, mas tem um motivo. E aí qual é esse motivo? A gente não pode definir e simplesmente chegar lá e apagar, né? Então, qual que era o intuito desse projeto também? É ter muitas notificações daquele recurso que está idle ou power off, e que ele vai ser apagado um dia, né? E centralizar essa informação, né? Então, a gente utiliza o mesmo portal, que seria o portal do VRA lá, para centralizar e ele responder, o usuário na ponta, responder se aquele recurso ele é um item que vai ser usado, ou que pode ser deletado, ou isso, né? E lá a gente dá uma razão também, né? Então, aqui, só dando os passos, né? Então, o VirOps, ele faz a parte de monitorar o ambiente de DevQA, ele faz a monitoração do DevQA, baseado nos sintomas, né? De máquinas virtuais idle ou power off. Quando esse sintoma ele é ativado, né, é criado um alerta que automaticamente a gente criou também uma notificação que é enviada para o time de engenharia, para a gente entender que aquela máquina realmente alarmou. Então, a gente colocou um action dentro do orchestrator que pega o objeto, máquina virtual, e começa a perguntar para o VRA. Ele bate lá no VRA e fala assim, cara, esse objeto de máquina virtual aqui, quem é o dono dela? Né? Então, a gente, dentro do orchestrator, ele faz essas chamadas no VRA para coletar o nome, o nome do deploy, né? O nome da máquina virtual vem do VirOps. De qual business group ele faz parte, quem criou o deploy. Então, e quando ele pega essas informações, automaticamente ele gera as comunicações, né? E cria um reclamation dentro do VRA. É onde o usuário tem a opção lá de verificar dentro do inbox lá esse reclamation, né? Aí dentro do tempo que a gente define, ele tem a opção de responder, ou se ele não responder, esse tempo expira e automaticamente o VirOps manda um sinal para o orchestrator fazer a exclusão da máquina. Vou mostrar aqui como que é a topologia da automação. Eu estou esperando você mudar o slide para fazer uma pergunta. Ah, legal. Nesse desafio, né? Você vê como crucial a questão da visibilidade, a notificação para o usuário? Com certeza, com certeza. Né? Com certeza, porque no final das contas, a gente entende que é uma cloud interna, todo mundo é cliente da gente mesmo, né? Então, tipo, somos todos da mesma empresa, é diferente de uma empresa que é service provider, né? Então, a gente entende que isso a gente tem que notificar para o cliente saber que aquele recurso está idle ou está perdido lá, às vezes, né? Esquecido. Está esquecido. Então... tem um par de meia, jogou um pé fora, está lá largado. Exatamente. E aí a notificação ela é crucial nesse processo, né? Ela é crucial para justamente não chegar lá depois e falar assim, putz, o que aconteceu? Minha máquina apagou e aí eu não estava sabendo e tal. Então não existe esse não estava sabendo porque está sabendo. Então aqui é a topologia, né? Da automação. Então o VirOps monitora as VMs, gera o alerta notifica o time de engenharia, manda para o VirOps o objeto máquina virtual, o orchestrator manda para o orchestrator coleta as informações que eu já havia falado, notifica o usuário, notifica um grupo no Slack, é tudo no Slack aqui, tá? E manda um e-mail para o usuário. Então, a gente consegue pegar uma camada grande aqui de notificações. Com isso, ele também
é notificado pelo VRA, né? Porque ele recebe lá no inbox um reclamation daquela máquina virtual. E aí, com isso, ele tem o processo e o tempo de resposta, né? Então, o tempo de resposta, se ele clicar no botãozinho lá, o item em uso, a máquina automaticamente não para o processo de reclamation e volta para o processo de monitoração novamente, né? Caso ele não responda ou ele dê a parte de fala assim, não, realmente se deploy aqui que eu fiz, essa máquina virtual eu não vou usar mais, e coloca para deletar. Ele, se for uma máquina que está em estado idle, né, ele desliga primeiro e depois deleta. E se for uma máquina virtual em power off, ele simplesmente deleta, né? Então, e se expirar, a gente dá uma razão para o cara, né? E um tempo de expiração, né, desse processo. Ele também segue esse processo. Se for idle, tem um tempo, né? Ele desliga e mata a máquina. E se for power off, diretamente ele vai lá e desliga a máquina. Mata a máquina. Isso é maneiro pra caramba. Aqui, a gente, como a gente definiu alguns dias, né? E a gente até estendeu bastante o tempo, porque para não ter nenhum tipo assim, putz, eu recebi agora e não deu tempo para responder e já matou a máquina, já morreu. Então a gente criou para máquinas virtuais lá um prazo, né? Então no VROPS, quando der 5 dias que ele entender que aquela máquina está idle, ele cria um alerta, né? Aí o usuário ele tem 13 dias corridos para informar que a máquina está em uso ou não. Ele tem que dar uma resposta lá no VRA, né? E se caso esse prazo expirar, o prazo expirou, a máquina é desligada e é excluída em 2 dias, né? Máquinas virtuais desligadas, né? Ele segue um processo de alarme com 3 dias, né? Tem 10 dias. Felipe, máquinas virtuais desligada, ou seja, só para ficar claro, a máquina virtual está desligada há 3 dias e ninguém reclamou. Ninguém reclamou, então é sinal que realmente ninguém está usando, né? Bom, e aí depois de 3 dias ele gera o alarme, segue o mesmo processo, né? O cliente tem 10 dias para responder se aquele recurso está em uso ou não. E o prazo de resposta expirou, ele vai lá em 2 dias depois e mata a máquina virtual, né? Então, tem um prazo de 15 dias com a máquina desligada até ela ser deletada. Exatamente. Que poderia ser automatizado, mas não é, porque tem problemas em fazer isso ser automatizado, né? Exatamente. Só para linkar com a pergunta anterior. Porque, Sim. assim, facilmente você poderia falar, tá desligado há 3 dias, vai embora. Vai embora, queima, né? E assim, qual que foi também um grande desafio disso? Porque se a gente seguisse nessa tomada de decisão de não ir pelo VRA, a gente apagasse o objeto máquina virtual diretamente pelo VROPS ou pelo vCenter, esse objeto, esse deploy, ele ficaria perdido no VRA, no banco do VRA. Então ele ficava lá em MinSim lá como um objeto qualquer, perdido. Ele ia se sumir, além disso você ia perder, falar, de qual business group ela é aquela VM? Exatamente, a gente não teria... Qual usuário que pediu ela? Você ia perder todas essas informações que você ia ter que fazer metadata no vCenter e criar um database separado. Exatamente, né? E aí, aqui, depois de um mês, né, de utilização aí da automação, eu criei alguns scripts lá para coletar essas informações, porque o VRA, a gente está na versão 7.6, o VROPS não consegue, ele não coleta algumas informações importantes, né? Então eu criei um script para gerar as informações do que já foi recuperado, né? E poder dar uma visibilidade para quem está em cima, né? Tipo, dar visibilidade para a nossa diretoria, né? Para o nosso gerente.
Então, com um mês de uso da automação, a gente teve uma recuperação de 750 vCPUs, né? 1.8 tera de RAM e foram apagadas 263 máquinas virtuais, né? Até o momento ainda tinha um potencial de recuperação de 92 vCPUs, 248 GB de RAM e tinha 38 máquinas para ser apagadas, né? A volumetria em disco eu não consigo trazer devido a esse probleminha de métrica do próprio VRA com o VROPS, né? Isso eu já estou trabalhando para poder trazer essa informação, mas assim, no modo geral, a automação está sendo bem vista assim pela companhia e está funcionando super bem. Felipe, eu tenho uma pergunta do seu xará com I. Felipe, vocês pensam em implementar algo relacionado para redução ou adição de recursos? No caso, VMs que estejam oversize ou undersize, seguindo o mesmo fluxo? Ou seja, se eu entendi, é uma sugestão. Seu desenvolvedor, sua VM precisa de mais CPU, ou seu desenvolvedor, sua VM precisa de menos CPU. Sim, a gente tem. Inclusive, o script estava pronto para fazer isso. Só que o nosso time de gerentes lá e de diretoria pediu para esperar um pouco, porque quando você fala de redução de recurso, principalmente de oversize e undersize, é uma coisa que é uma discussão ampla, né? Então, a galera achou melhor pecar pelo... Não, vamos deixar assim do jeito que tá, do que fazer uma redução de recurso e o cliente sentir na ponta. Então, a gente tem esse pensamento. Provavelmente não vai ser mais utilizado esse script, né? Mas porque a gente tá migrando o VRA 7.6 para o 8, né? Então, esse é uma feature que já vem no VRA e vem como um objeto de serviço dentro do próprio VRA, né? Do deploy. Então, o script vai ficar de lado dessa vez, né? E aí a gente vai usar as features que a própria VMware entrega para a gente. Não, essa questão de resize, como a gente estava falando com a Beth, né? Resize e undersized é uma conversa oversized, oversized é até mais fácil, mas undersized é uma conversa que você tem que ter com o seu time, entender da Sim, aplicação. É importante muito... ter visibilidade, mas Exato. entender o comportamento, né? Exato. Então, a visibilidade disso, o VROPS também consegue dar para a gente, né? Então, a gente sabe de tudo que a gente ainda é possível recuperar, fazendo só de fazer o oversized, né? O reclaim de oversize, mas ainda é uma coisa que precisa se discutir bastante. E, Felipe, tem uma pergunta do Gilberto. Mesmo com prazo e alarmes, teve caso que alguém se arrependeu e você precisou recuperar uma VM excluída? A gente não faz recuperação de uma VM excluída. Simples. Política, simples assim. a política do estabelecimento aqui já era. Matou. Então, assim, a gente tem com objetivo, principalmente dentro do Pagans, de subir tudo por código, né? Então, morreu uma máquina, na teoria, o cara tem o código ainda vivo lá, ele vai lá, depois sobe o código dele e sobe a máquina de novo. Mas a gente é motivo de ódio de algumas pessoas já. Mas, cara, o produto é assim que funciona, as pessoas sabem das regras, a gente tem uma documentação interna de tudo que a gente desenvolve, né? Então, que é aberta para os times, né? Para os times de desenvolvimento, para todo o PagSeguro.
e a galera consome essa documentação, lá tá todas as regras, mostram como funciona a documentação, tudo bonitinho. Então, a gente notifica, que é o mais importante, que é a notificação. Então, não tem como o usuário falar para a gente, pô, a máquina não apagou do nada, eu não sei o que aconteceu, entendeu? Então, porque a gente notifica, então não tem como escapar, não tem como mesmo. Então, se perdeu é porque, nesse caso, você deixou passar e aí você vai ter que subir de novo. Felipe, fantástico, cara. Muito maneiro esse caso de uso de vocês. Já falei que isso daí a gente vai também conversar com a galera para participar de um VMUG, outras audiências, mas a gente está chegando ao fim, a gente normalmente até passou um pouco, mas como a gente está com 2 convidados, eu queria dar liberdade para vocês falarem o máximo de tempo possível, né? E o assunto está ótimo, né? O Tá assunto tá interessante. ótimo. Tendo perguntas, aproveita, linkou, pessoal, se né, tiver cara? perguntas ainda. É verdade, verdade. Tem Linkou. uma coerência. Linkou. Linkou. E eu vi que o Sérgio comentou no chat, como posso acessar o conteúdo gravado? Eu coloco no YouTube, tem um canal, Sérgio. Eu te passo já o link lá no Telegram. Toda vez que sai um vídeo novo desse nosso bate-papo aqui, eu posto lá também. No Telegram, eu fico respondendo lá com frequência. Não é à toa que o cara montou essa infraestrutura aí para ser um youtuber, né, cara? Exatamente. A bermuda tá rasgada, mas o microfone é lindo. Se vocês olharem lá, teve uma notícia hoje cedo lá do cara falando que faz streaming de Free Fire. Falou, em 5 meses estava milionário. Eu falei, caraca, velho. Eu quero fazer streaming de Free Fire. Temos mais 2 perguntas do Boc. Maravilha. O Aquino fez uma pergunta, Luiz Aquino, para o Felipe. Nesse período, já houve caso de máquina deletada por negligência do dono? Acho que linkando a sua resposta. Ah, com certeza. Mas por ação dele deletar ou não? Por negligência. Ele deixou... Ah, com certeza. É o que mais acontece, na real, né? O que mais acontece eu não recebi a mensagem e tal, e aí a gente vai lá, peraí, você não recebeu? Entra dentro do canal. Assim, a gente não consegue entrar dentro do user dele, né? Mas a gente, como tem um canal, então a gente entra dentro do canal e fala assim, pô, aqui sua mensagem está aqui. E a gente consegue dar uma razão por que ele tá sendo, aquele item está sendo reclamado, né? Então, não tem como escapar não, cara. A gente tentou deixar sem escapatória. E tem uma pergunta que seria para a Beth e para você também. O André Moraes mandou, qual a experiência de vocês no uso do VROPS para troubleshooting? Cara, posso falar por mim. É fantástico. Fantástico. Fantástico, fantástico. A gente consegue... Para ser sincero, a gente nem olha mais o monitor do vCenter, assim. Esquece isso aí, cara. Esquece. O VROPS, ele é fundamental no troubleshoot, principalmente em troubleshoot de vSphere. Com vSphere, no VROPS tem alguns plugins, né, que são plugins de outros vendors, que também é possível fazer troubleshoot por lá, mas os que são desenvolvidos pela VMware são fantásticos. A gente consegue fazer qualquer troubleshoot por lá. A gente hoje ainda não faz troubleshoot de application, né? Igual, acho que a Beth deve fazer, mas de application a gente ainda não faz, a gente usa outro tipo de ferramenta, né? Mas por decisão da companhia, mas hoje o VROPS ele consegue fazer ajudar a gente em tudo aí, na parte da VMware. No application vai ter uma integração nos próximos releases do VROPS com esse application, aí você vai ver que bacana vai ficar. Você não vai substituir e vai manter os dois, mas com interação. Você tá sabendo. É a mesma coisa que a Beth falou, cara. Piscou o olho é uma versão nova. Piscou o olho é uma versão nova. Então, a gente às vezes não consegue acompanhar a evolução do produto, né? Isso é a evolução da TI em si, né?
a gente tem que estar em constante estudo aí para poder acompanhar. Beth, quer acrescentar algo? Eu vou tentar encerrar às 11 para o YouTube não ficar muito grande. Tá. Vou responder rapidinho. Às 11 não, meio-dia. A gente também utiliza o TurboShunt, é uma funcionalidade sensacional. Você tem ali uma visão completa de todos os componentes por onde estão passando ali, a máquina virtual, o Data Store, né? Então, assim, tem sido de muita utilidade para a gente, quando a gente precisa fazer qualquer tipo de diagnóstico, né? De validação em relação ao ambiente, né? A gente tem outras ferramentas que fazem monitoramento, mas a gente está colocando tudo para o Virox fazer agora. Então, em breve, a gente vai ter somente ele cuidando do ambiente todo, né? Seja a aplicação, seja o sistema operacional, storage, então, essa é a nossa ideia, né? Não, legal. E tem uma última pergunta relacionada ao Felipe, que também é o caso de alguém esqueceu, estava de férias. O Victor de Camargo mandou para você, Felipe. Já aconteceu do dono estar de férias e não ter tido oportunidade de responder? Cara, tá um mês ainda não aconteceu, mas como o recurso é compartilhado, principalmente do time, né? Outras pessoas do time conseguem verificar a mensagem. Show. Bom, pessoal, esse foi o Power Blocks 13, né? O Júlio não lembrava o número, mas... É 13 mesmo? A idade chega para todos. Para todos, cara. Mas eu prefiro ficar velho, porque a outra opção não é boa. Não é a outra opção é muito ruim. Pessoal, foi um prazer receber vocês dois aqui, ter toda essa audiência participando. Eu vou colocar lá no YouTube e assim que eu conseguir subir, eu atualizo lá no Telegram com o link. É isso. Obrigado aos nossos convidados, Felipe, Beth, muito obrigado por contribuir, dividir com a gente a experiência. Pessoal, relembrando, ótimo, relembrando, voltamos com o Power Block, fica atento, vai ter mais alguns de VHOPS, depois a gente vai chavear para VRA, que já está na sequência. Eu quero fazer os updates do VHOPS, eu tenho tanta coisa para falar. Tem coisa ainda, exatamente. Tem alguns de VHOPS e a gente chaveia para o VRA. Fiquem atentos que os convites vão começar a acontecer de novo de cada 15 em 15 dias. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Obrigada. Bom final de semana, pessoal. Bom final de semana. Abraço. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Bom final de semana. Valeu.